Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Essa live tem perguntas e respostas que eu faço tradicionalmente toda quarta-feira há mais de 120 semanas. Quarta-feira, sempre às 20 horas no meu canal, onde eu paro para responder dúvidas e perguntas de vocês que acompanham minhas postagens, meus vídeos que são publicados todos os dias. Então, uma vez por semana a gente para pegar todas essas dúvidas que você acumulou da última semana. Você manda essas dúvidas, eu respondo a maior quantidade possível, a gente alinha todos os nós e se prepara para uma nova semana de aprendizado. Se você perdeu a última consultoria gratuita, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode participar da próxima, toda quarta, 20 horas no meu canal. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vamos lá, primeira pergunta de hoje. César pergunta aqui, ó. Me fala um pouco mais sobre essa queda nos juros, a força e as custas de decisões políticas e seus reflexos a curto e médio prazo. Então, fala mais sobre a possível queda na taxa de juros, a força e as custas de decisões políticas e os seus reflexos a curto até médio prazo. Então, vamos lá. Existe um movimento chamado Movimento Juros Baixos Já, uma campanha para o Banco Central reduzir sua taxa de juros, o que para mim soa como uma aberração. Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central do Brasil, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta Terra em 2022. E existem pessoas com conhecimento pífio em economia que acham que conseguem tomar uma decisão melhor e conseguem analisar o cenário melhor que o Roberto Campos Neto. Mas a gente tem alguns riscos muito grandes caso exista uma queda nos juros, uma queda na taxa Selic, na força, ferro e fogo, na força política, na vontade política. O que acontece, né? Mas eu não posso cravar o que pode acontecer, qual é o exato reflexo, eu não tenho como saber, tá? Se tivesse como saber, basicamente eu estava trilionário, porque aí eu apostaria nisso, me alavancava e conseguiria ficar trilionário em uma visão que eu tenho. Enfim, mas o que acontece? A gente pode ver qual a possibilidade, tudo que pode acontecer em virtude disso. E quando a gente fala, né, quando a gente pensa no dólar hoje, Vinícius, o que tem a ver a taxa de juros com o dólar? Tudo. Quando a gente pensa no dólar hoje, a gente vê várias notícias sendo divulgadas muito ruins para a economia, certo? E a gente não consegue entender por que o dólar está na casa ainda abaixo dos R$6. A gente não consegue entender por que o dólar está na casa dos 5, 5,50 e fica mais ou menos, vai para lá, vai para cá. E o grande motivo é a nossa taxa Selic que está elevada. Por quê? O que acontece? Você está vivendo num mundo onde você tem taxas de juros reais negativas. Vinícius, o que são taxas de juros reais? Uma taxa de juro é basicamente a taxa Selic, a Fed Funds Rate, a taxa Selic é a taxa de juros do Brasil, taxa de referência. A Fed Funds Rate é a taxa de referência para os Estados Unidos, seria a taxa Selic americana, entre aspas, né? Então, você pega a taxa de juros de um país menos, ou melhor, descontando a inflação do país. E aí você tem a taxa de juros real. Por quê? Porque você desconta essa perda do poder de compra da moeda, que é justamente a inflação. O que é a inflação? Aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, digamos assim, se você investir na renda fixa, você tem a taxa Selic. Pelo menos você consegue isso de forma garantida. Se você reduzir a inflação, você tem o seu ganho real, a sua rentabilidade real. Então, a taxa de juro real do Brasil é a maior taxa de juro real do planeta Terra. Nossa taxa de juros real hoje está na casa de 8%, enquanto o segundo colocado é o México, na casa de 5% de taxa de juros real que a gente tem hoje no mundo. Então, o que acontece? Você tem vários especuladores estrangeiros com bilhões de dólares aqui no Brasil que estão aproveitando essa onda da taxa de juro real alta no Brasil. O que eles fazem? Eles pegam dinheiro emprestado na Suíça, pegam dinheiro emprestado no Japão, a taxa de juros ridiculamente baixas, 0 ponto algo. E vem investir no Brasil para ter uma taxa de juros real de 8% que você não encontra em nenhum outro lugar do planeta. Você encontra, por exemplo, os Estados Unidos com taxa de juros real negativa ainda. Né? Você encontra o México 5%, alguns países a 4%, 2 ou 3%, outros 2 ou 3 países a 3%. Então, o Brasil está pagando uma taxa de juros real extremamente elevada e alguns especuladores estrangeiros estão aproveitando essa maré para investir em renda fixa aqui no Brasil. Só que nem vamos falar em queda na taxa de juros. Só com a taxa de juros americana já subindo, o Brasil já vai perdendo, a renda fixa brasileira já vai perdendo atratividade para o investidor estrangeiro. Já vai perdendo atratividade para o investidor estrangeiro. E aí o que acontece? Se a gente reduzir a taxa de juros,
digamos, para o patamar de 10,75%, o que acontece? A nossa taxa de juros real vai passar a ser menor que a do México, se a do México continuar mesmo. Né? Então a gente já perde muita atratividade. E 5% só de taxa de juros real, o que hoje é 8%, se passar para 5%, o que acontece? O investidor estrangeiro, principalmente o especulador, ele vai pensar assim, ó, poxa, eu ganho 8% para correr o risco da oscilação do dólar lá no Brasil. Porque o dinheiro dele é em dólar, ele transforma em real para investir em renda fixa aqui no Brasil. Só que será que eu vou aceitar 5% de juro real para correr o risco da oscilação do dólar? 5% sobe ou cai em 2 dias. Então, o especulador estrangeiro, assim que a taxa de juros cair, ele vai começar a pensar, será que vale a pena eu correr esse risco de estar no Brasil para ganhar só 5%, só 4%? Então, a gente pode ter, atenção, a gente pode ter uma evasão, uma saída de dólares do país muito elevada e isso fazer com que o dólar suba assustadoramente, vá para casa de 6, 7, 8 reais com muita tranquilidade, certo? Então, se a gente tiver uma queda nos juros forçada, a gente pode ver o dólar disparando, o dólar dobrando. Não acho que isso é impossível de acontecer se eu focar aí nos próximos 5 anos. Se a gente for parar para pensar, foi exatamente isso que aconteceu há menos de 10 anos atrás. O que aconteceu ali em 2013? A gente estava com uma inflação que vinha subindo acima das metas. E o que o governo fez naquela época? Reduziu a taxa de juros para garantir a reeleição em 2014. E o que isso ocasionou? Aquela grande inflação que a gente viu em 2015, na casa de 10,67%, e catapultou o Brasil para a pior crise da história republicana brasileira, maior crise, maior que a pandemia, um impacto econômico maior que o da pandemia, maior crise dos últimos 100 anos no Brasil. Então a gente pode endereçar para o mesmo caminho. Por quê? O que a gente está falando hoje? No Brasil, a gente está falando sobre aumento de gasto, a gente não está falando sobre diminuição de gasto, a gente está falando de aumento de gasto, forçar consumo, reduzir taxa de juros. Então isso é uma receita para inflação e uma receita para valorização do dólar. Por quê? Pega o fluxo do processo. Se você tem essa redução na taxa de juro, especuladores estrangeiros tiram seus dólares daqui, saiu o dólar sobe. Se o dólar sobe, o custo da matéria-prima de tudo que a gente compra no dia a dia sobe, porque tudo é cotado em dólar. E aí o que vai acontecer com o preço dos produtos que a gente compra no dia a dia? Se a matéria-prima sobe de preço, o empresário, o lojista vai aumentar o preço do produto. É óbvio, senão ele vai quebrar. Se aumentar o preço dos produtos, acelera a inflação. Se acelerar a inflação, o que tem que fazer para reduzir a inflação? Aumentar a taxa de juros, como primeira medida. Depois podem ser feitas reformas e tudo mais. Mas vai aumentar a taxa de juros? Não, porque é uma política de governo querer derrubar a taxa de juros. Então o que vai acontecer? Inflação, 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 que está acontecendo na Turquia hoje. Uma inflação aí que está indo para a casa da Argentina, na casa dos 100% ao ano na Argentina. A Turquia está na casa dos 2 dígitos, 60%, 70% ao ano. Não lembro exatamente qual é a inflação agora na Turquia, mas eles estão reduzindo a taxa de juros enquanto a inflação está aumentando. Então tem que ter muito cuidado. Esse é o impacto que a gente pode ver daqui para frente, certo? Mas pode ser que isso não aconteça. Se a gente tiver a China, olha só, atenção, a China está querendo incentivar muito o setor imobiliário, porque o setor imobiliário é o grande motor chinês, né? E justamente o setor imobiliário foi que possibilitou que o Brasil crescesse pra caramba de 2002 a 2010, né? O Brasil foi o país que menos cresceu da América Latina inteira ali entre 2000 e 2010 por conta de todos os escândalos, mensalão e tudo mais que a gente viu acontecendo no país e todos o inchaço do Estado e tudo mais. Mas se a gente tiver uma China demandando minério de ferro, que é o principal produto de exportação do Brasil, naquela mesma crescente que estava ali entre 2000 e 2010, vá que isso aconteça. Vá que exista um momento de... a gente não tem uma recessão muito forte no mundo. A gente tem as economias voltando. O que pode acontecer num cenário como esse? A gente pode ver a taxa de juros caindo, certo? E como a gente tem um maior volume de vendas de commodities, petróleo, minério, o que vai acontecer? As empresas vão lucrar mais, vão faturar mais, vão lucrar mais, vão pagar mais imposto para o governo e mesmo você incentivando o crédito, mesmo você tendo mais gasto, o que vai acontecer? A arrecadação federal vai aumentar. Se a arrecadação federal aumenta, o que vai acontecer? A percepção de risco do país vai diminuir, porque você não diminuiu o gasto, mas você aumentou a receita. Então você pode ter país crescendo no curto prazo, você pode ter, no curto e médio prazo, você pode ter
um PIB aumentando, você pode ter ações subindo, isso pode efetivamente acontecer. Eu só não consigo ver sustentabilidade nisso. Então, no curto prazo, digamos assim, o que seria mais provável, entre aspas, bem entre aspas, é a gente ter uma deterioração da economia se a gente cair, se a gente derrubar esse juro. Agora, se os astros se alinharem, e às vezes acontece, pode acontecer do país crescer no curto e médio prazo, mas uma hora isso aí vai estourar. Por quê? Porque a gente não consegue crescer de forma sustentável. A gente depende da demanda externa, porque a gente é exportador. Então, se a gente depende da demanda externa, a gente meio que está inseguro nesse crescimento da economia. E o fato é que a conta vai vir posteriormente, seja agora, seja depois. É por isso que eu alerto vocês que eu estou aumentando minha exposição em dólar, que eu estou... Dólar, que é uma antiação, é um investimento que faz com que a gente consiga lucrar, inclusive, durante as quedas da Bolsa. Eu estou aumentando minha exposição na Magari Internacional. O que é a Magari Internacional? Aquela estrutura de investimento que nos possibilita lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no exterior, não somente no Brasil, inclusive para dolarizar mais meu patrimônio, porque se a conta não vier agora, a conta virá daqui a alguns anos, né? Porque basicamente irresponsabilidade financeira vai levar a isso, ao dólar se valorizando frente ao real no longo prazo. Pode ser mais a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, mas uma hora vai vir, como a gente vê acontecendo desde 1999 até hoje com o real. A gente vê o dólar subindo mais de 300% nesse período, certo? Então, basicamente, essa queda na taxa de juros tem tudo para dar errado, mas pode ser que dê certo por um tempo, mas no final vai dar errado. Seria mais ou menos esse o resumo, porque quer se fazer de forma forçada e não como deve ser feito. Como que deve ser feito? Cortando gastos, a gente tendo superávit, a gente arrecadando mais do que gastando, mas ninguém quer cortar, né? A gente quer inchar a máquina pública, é o que está se querendo, a gente não, mas é o que está se querendo no país hoje. Vamos para a próxima pergunta de hoje, ó. Como eu invisto, Silva? Como eu invisto o dinheiro do PIS que eu vou receber? Depende da sua jornada, depende de onde é que você está como investidor. Você já formou uma reserva de liquidez, você já tem uma reserva mínima ali de dinheiro para você, caso surja algum problema, estoura um cano em casa, você bate o carro, sei lá. Você tem alguma reserva, algum recurso? Já tem? Ok, tem algum recurso ali? Fechou. Agora você tem que aprender como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Aprender no Brasil, a fazer isso no Brasil, fazer isso no exterior. Para isso você vai precisar de ações, de anti-ações, mas basicamente, né? Como eu invisto? Poxa, eu precisaria de algumas horas para responder essa pergunta. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você precisa seguir o método investidor sempre em alta. Basicamente isso. Ah, quero só no Brasil. Ah, quero só no exterior. Ah, quero no Brasil no exterior. Tudo bem, você vai aprender aqui. Vai acompanhando os vídeos que você vai conseguir pegar isso, tá bom? Próxima pergunta aqui, ó. Marcelo José, petróleo é compra ou é venda, mestre? Bom, você está falando de uma aposta, você não está falando de um investimento de fato, tá? Por quê? Você está me perguntando assim, ó, compro isso aqui ou vendo? Petróleo. Poxa, você não está nem falando de uma empresa, a gente não está nem analisando a capacidade operacional de uma empresa. Então, o petróleo, isso é chute. A gente responder se é compra ou venda, basicamente é chute. Eu poderia ter uma visão aqui sobre, poxa, vamos pegar qual que é a média histórica do petróleo e vamos ver se está abaixo ou se está acima, porque a gente vê que nas commodities existe isso, né? Existe basicamente uma característica de reversão à média. Então, se o preço está muito elevado, vai se produzir até o ponto que o preço caia. Né? Porque se o preço está muito elevado, a margem de lucro é muito alta, muita gente vai se interessar por esse setor, vai produzir mais, a maior produção vai fazer com que o preço caia. Se o preço está muito defasado, muita gente vai abandonar esse mercado. E abandonando esse mercado, vai diminuir a produção, o preço volta ao normal. Então a gente vê esse preço oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando a gente para observar o que é que está acontecendo com o petróleo hoje, a gente vê que ele não está muito distante da sua média histórica. Então você não tem nenhuma vantagem muito grande para comprar, nem uma desvantagem muito grande para você lá comprar. Está na casa hoje dos $80. Se a gente pegar um período máximo aqui de avaliação, de análise, a gente vai ver que a média é um pouquinho mais baixo do que isso, mas não é também muito mais abaixo do que isso, principalmente depois do boom das commodities ali, que foi a partir do ano 2000 e que garantiu para a gente, para o Brasil, né, um bom status de crescimento ano após ano que a gente viu ali a partir de 2000. Mas o que você tem que observar? Né? Você vai ter que observar, por exemplo, se você quer fazer essa aposta em relação ao petróleo, você vai ter que observar como que anda a guerra.
A guerra da Rússia. Por quê? Quando você tem uma guerra escalando, uma guerra aumentando, o petróleo ele tende a se valorizar. Por que ele tende a se valorizar? Porque é usado muito petróleo, o setor energético, né, depende muito do petróleo, então, poxa, você precisa de energia, você precisa de petróleo, você precisa de combustível para você se sustentar, se manter na guerra. Então, quando você tem a guerra escalando, e é algo que infelizmente está acontecendo, você tem uma visão de que talvez o petróleo possa se valorizar. Só que na mesma medida, você tem uma contraposição alta do petróleo, que é essa expectativa que existe dos economistas por uma recessão global. Quando você tem uma recessão global, o que você tem acontecendo? As economias, elas contraindo, as economias, elas focando menos em produção. Se elas focam menos em produção, elas diminuem o consumo de energia. Se elas diminuem o consumo de energia, elas diminuem o consumo de petróleo. Então você tem uma força indo a favor da valorização do petróleo e uma força indo contra a valorização do petróleo, que basicamente nos coloca num cenário de muita dúvida, num cenário de muita incerteza. Em geral, isso acontece, tá? Em geral, isso acontece com os setores, esse tipo de setor ligado a commodities, então vamos falar de petróleo, vamos falar de minério de ferro, vamos falar de todas as commodities, menos as agrícolas é um pouco mais previsível, em que você tem uma faca de dois gumes. Eu, Vinícius, prefiro não focar nesses setores de commodities, tá? Não quer dizer que eu nunca invista, mas eu prefiro não focar nesses setores de commodities. Quando que eu invisto no setor de commodity? Quando eu vejo que a empresa, vou lá investir numa ação, por exemplo, a empresa ela está muito redondinha, certo? O que é muito redondinha? Ela está com uma alta lucratividade, um endividamento super baixo, certo? Ela está com preço bom, essa ação dessa empresa, e eu vejo que a cotação do petróleo está abaixo da sua média histórica, bem abaixo. Aí eu posso ir lá investir, eu posso ir lá comprar. Certo? Eu quero me proteger do que pode acontecer com a escalada da guerra. Eu posso comprar uma questão tática, um pouquinho de petróleo ali, mas em geral eu vou preferir nas ações mesmo. Em alguns momentos específicos, bem raro, mas não é a minha preferência, tá? Não é a minha preferência. Hoje, só para você ter uma ideia, eu não tenho nenhuma ação de petróleo. Ação de uma empresa ligada a petróleo, né? Petrobras considera uma péssima alternativa de investimento. PetroRio é uma alternativa viável, certo? Mas precisa se analisar. O petróleo é muito imprevisível. O minério de ferro é a mesma coisa. Você depende da sorte. Não é mérito. É uma aposta que você faz se aquilo vai subir ou não, com base numa observação, mas não deixa de ser uma aposta. E você tem que rezar para dar certo, tá? Não tem um caminho muito distante disso aí, não. Tá bom? Próxima pergunta. Vamos lá. O que acontece com a Multilaser? Uma excelente pergunta, tá? O que acontece com a Multilaser? Multilaser é uma small cap, uma ação de uma empresa bem pequena, certo? Se a gente pegar aqui o valor de mercado, eu estou vendo aqui na minha tela, eu vou traduzir para vocês, tá? Se a gente pegar o valor de mercado, 1,8 bilhão é o valor de mercado da Multilaser, só que ela tem um patrimônio de mais de 4 bilhões. Ela está com um preço extremamente defasado, é uma empresa que dá lucro, tem uma margem de lucro de mais de 10%, não é nada ruim, tá? Está sendo negociado por um preço muito baixo, tem uma dívida extremamente controlada. O que está acontecendo com ela? Mais ou menos está acontecendo com o Brasil. As ações estão passando por um mau momento. Como assim um mau momento? Que na verdade é um bom momento se você tem uma visão de médio e longo prazo. Um bom momento em que os preços das ações estão extremamente defasados, extremamente baixos. E é por isso que eu não consigo não investir em ações no Brasil. Porque os preços estão muito baixos mesmo. Se a gente olhar todos os dados, todos os números, lucratividade e tudo mais das empresas, a gente vai ver que, caraca, esse negócio está muito barato, as ações no Brasil. Multilaser é ainda mais barato. Por quê? Porque a gente tem aqui uma empresa muito pequena. E quando você tem uma empresa que está valendo menos de 2 bilhões, poxa, você praticamente não tem grandes investidores investindo nessa ação. A gente consegue ver aqui que tem apenas 182 investidores, pessoas jurídicas investindo, 242 investidores institucionais investindo. E você tem maioria dos investidores pessoa física, que geralmente tem menos dinheiro investindo. À medida que as ações passam a se valorizar, poxa, as ações estão subindo ali durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos, a gente vê as ações subindo meio juntas, as ações de empresas grandes e empresas pequenas. Chega um certo momento ali, a partir do 2º ano, que as ações de empresas pequenas começam a disparar porque as ações de empresas grandes ficam caras demais.
Então, uma exposição a esse tipo de ação, isso aqui não é uma recomendação de Multilaser para você, você tem que analisar e tomar sua própria decisão. Mas, na minha avaliação, uma excelente empresa, sim, o que acontece? Se você tem um foco no médio e longo prazo, um horizonte de investimento para o médio e longo prazo, é uma empresa que, na minha avaliação, você está muito bem servido, porque os fundamentos dela, os indicadores dela são muito favoráveis. Muito favoráveis. Ação barata de empresa rentável, com um bom histórico de lucro, com uma boa margem de lucro, endividamento extremamente controlado, o de longo prazo, o de curto prazo, poxa, tem mais de 3 vezes em caixa o valor que ela tem que pagar de dívidas nos próximos 12 meses. Então, para cada R$1 que eu devo, que eu tenho que pagar nos próximos 12 meses, eu tenho mais de R$3 em caixa. Então, uma estrutura assim, bastante conservadora, uma estrutura bastante segura. E não vejo por que você se preocupar. É o quê? É o momento do ciclo que a gente está vivendo. Basicamente, a gente está passando por um momento de queda nos preços das ações, um momento de ações extremamente baratas, e é isso que está acontecendo com a Multilaser. Não vejo um grande movimento muito fora disso. Não, basicamente é um mau momento para as ações, que é um excelente momento de entrada para você que tem um horizonte de investimento focado aí no médio e longo prazo. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? O que você acha do método Barsi de investimentos? Pergunta do Jader. Olha, eu seria um animal se eu dissesse que é um método ruim de investimentos. Se eu dissesse que não vale a pena. Por quê? Basicamente pela prova, né? O Barsi é um bilionário. Se ele chegou no bilhão usando essa estratégia, significa que algo de rico tem nessa estratégia. Eu só não considero essa a melhor estratégia. Por quê? Vinícius, quem é você na fila do pão para falar do método de investimentos do Barsi? Pois é, só ninguém não. Mas eu posso, se eu tenho cérebro, eu posso pensar, eu posso chegar a algumas conclusões, e você também tem, né? Se a gente for parar para pensar, quantos bilionários você tem na bolsa que ficaram bilionários via dividendos? Conta aí, 10. Você não conhece 10. Agora, quantos bilionários você viu chegar nesse status de bilionários, por meio da multiplicação de capital, por meio do equity, por meio da valorização das ações? Você tem vários. É só você pegar a lista da Forbes, que ali 99% chegou assim, seja com a sua empresa própria que ele fundou, seja de uma empresa que ele comprou uma participação, seja na bolsa, seja fora da bolsa, tanto faz. Se você for parar para observar os bilionários, como que geralmente se chega ao bilhão? Não se chega ao bilhão via dividendos, é muito mais demorado, é muito mais complexa essa jornada, demora muito mais tempo, tá? Você chega muito mais rápido por meio do poder do equity, por meio do poder da valorização, por meio do poder da multiplicação de patrimônio. Você comprar uma ação por 5, você vender por 10, 15, 25 daqui a alguns anos. Então, tudo depende do estágio em que você está. No estágio, se você está no estágio de multiplicação de patrimônio, que você quer aumentar o seu patrimônio até você chegar num patrimônio que vai ser o patrimônio que vai te garantir a sua liberdade financeira, por exemplo, você tem que focar em multiplicar. Porque se você focar nos dividendos, vai demorar muito mais. Por que vai demorar muito mais? Existe lógica nesse processo? Claro que existe, né? Uma empresa, o que acontece? O que a gente consegue observar? O que acontece com o preço das ações com o passar do tempo? Se o lucro da empresa sobe, o preço da ação vai atrás no longo prazo. Ponto. Por que o método Barsi é bom para muita gente? Porque a maioria das pessoas vive nessa busca de eu quero achar aquela ação da empresa que está horrível hoje, que vai dar uma grande reviravolta, vou multiplicar por 800 vezes o meu dinheiro. A maioria das pessoas ficam buscando isso, uma aposta barata, e ficam se lascando, perdendo dinheiro. Quando você foca numa empresa de dividendos, uma ação de dividendos, essa é uma ação que dá lucro, porque se ela não desse lucro, ela não distribui dividendos. Então, pelo menos você se livra desse monte de tranqueira que dá prejuízo, você acha que vai ganhar dinheiro assim. Então é bom para muita gente. O efeito psicológico do dividendo é muito bom. Se você é uma pessoa mais ansiosa, que você precisa ver as coisas mais no curto prazo, o dividendo ele vai ser legal para você. Entretanto, quando uma empresa ela tem lucro, ela tem duas finalidades para esse lucro. Ela pode pegar esse lucro, reinvestir na própria empresa, fazer a empresa crescer, e se a empresa tiver capacidade de crescer, gerar mais lucro, o preço da ação vai subir assustadoramente. Ou a empresa pode focar em distribuir parte dos seus rendimentos. Você tem raras exceções de empresas que crescem e distribuem dividendos, mas essa não é a regra. O normal é ou a empresa distribui dividendo ou a empresa cresce. Isso é o mais normal, trivial, tá? E aí,
E você vai ter 1, 2, 3 gatos pingados que vão conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo durante um certo período de tempo pré-determinado, tá? Mas o que acontece? Quando você usa esse lucro para distribuir dividendo para os acionistas, o que você está fazendo? Você não está reinvestindo no negócio. Então você limita a sua capacidade de crescimento, certo? Ao passo que se você está focando no seu crescimento, ou melhor, no crescimento da empresa, você não está distribuindo esse dividendo para o acionista, certo? O dinheiro é um recurso escasso, então você tem que decidir o que você faz. Pode ser meio a meio? Pode, mas mesmo assim você está limitando a capacidade de crescimento quando você distribui dividendo. Vinícius, eu prefiro dividendo. Por quê? Porque eu acho que eu tenho uma capacidade maior que a do CEO de uma empresa multibilionária de multiplicar esse capital. Então tá bom, se você acha isso, foca no dividendo, dá tudo certo. Mas o que a gente observa de forma geral no mercado é o que? A maior parte dos bilionários chegaram ao bilhão por meio do equity, não via dividendos. Tem raras exceções, Barça é uma exceção, não posso dizer que a estratégia dele é ruim, não posso dizer que não dá certo, só é mais demorada. Só é mais demorada, tá? Por quê? Basicamente porque o dividendo médio que você tem no Brasil hoje é 4%. O dividendo médio que você tem nos Estados Unidos é menos de 2%. Então, pela própria lógica do número, você consegue perceber. Se você pegar quanto valorizam, em média, as ações no Brasil é 10%. Então, você foca no dividendo ou no equity? Dividendo ou equity? Eu prefiro focar no equity. Aí, numa jornada, num outro estágio da jornada, quando eu estou na fase de, não de multiplicação de patrimônio, mas de usufruto desse patrimônio que eu já multipliquei, aí eu posso focar em dividendos, em renda passiva, focar 100% na renda passiva. Mas eu acredito, na minha avaliação, tudo tem hora, tudo tem momento. E se você usar dividendos sempre, vai funcionar no longuíssimo prazo, vai dar certo, só vai demorar um pouco mais de tempo, tá? Prefiro focar primeiro na multiplicação. Quando você chegar no seu patrimônio meta, que é a quantidade de patrimônio que você precisa para atingir a sua liberdade financeira, enfim, o projeto que você tiver, o que você quiser, aí você pode focar 100% em renda passiva, porque agora você tem essa quantidade de patrimônio que vai te possibilitar isso. Basicamente, seria isso, tá bom? Vamos para a próxima pergunta de hoje? Vamos lá, ó. Quais as melhores e piores ações para se ter uma carteira de investimento? É difícil eu listar quais são as melhores ou piores ações, mas eu vou te ensinar princípios, porque quando você conhece os princípios, quando você sabe os princípios, você é um homem livre ou uma mulher livre. Quando você sabe somente a dica do momento, você é um escravo de alguém, seja um escravo meu ou de uma outra pessoa. Mas o que acontece? Quais são as melhores e piores ações para você ter em carteira? As melhores são aquelas que se mostram capazes de aumentar o lucro da empresa. Então, aquelas ações de empresas que mostram capacidade de aumentar o lucro, basicamente são as melhores ações. Por quê? Porque o preço de uma ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe. O preço da ação cai no longo prazo à medida que o lucro da empresa cai. Porque no curto prazo você tem os traders, você tem toda aquela oscilação diária, toda aquela especulação que você não deve nem estar antenado nisso, né? Não tem sentido nenhum. Mas basicamente, por que faz sentido o preço da ação subir à medida que o lucro sobe? Imagina o seguinte, você tem um funcionário, um vendedor, que ele vende, e aí ele vende plano de saúde. Esse vendedor vende 10 planos de saúde por dia. Aí você tem um outro vendedor que vende 2 planos de saúde por dia. Digamos que você tem que pagar um salário para cada um deles. Para quem você paga o salário maior? É óbvio que você vai pagar um salário maior para aquele que vende 10, porque ele tem mais resultado, ele gera mais resultado, ele gera mais lucro, ele gera mais valor, ele é mais valioso. Ele é mais valioso. Então, faz total sentido, quanto mais lucro uma empresa dá, mais valiosa ela é, mais valor ela tem. Se ela tem mais valor, o preço sobe, o preço acompanha, porque os investidores veem que tem mais valor porque gera mais lucro. Então você tem que focar justamente nessas empresas que denotam e mostram uma capacidade de aumentar o lucro com o passar do tempo, certo? Você pode focar também em ações que têm um excelente lucro, mas estão com preço extremamente defasado? Pode e deve. Mas eu estou te mostrando um princípio fundamental aqui, depois a gente tem as nuances que você pode seguir. Algumas peculiaridades, uma parte contextual e tudo mais. Tá? E então assim, as melhores ações são essas, que se mostram capazes de expandir o seu lucro com o passar dos anos. Tá? Quais são as piores ações para você ter em uma carteira de investimento? As piores ações são, tem alguns perfis, tá? Mas principalmente ações de empresas altamente endividadas. Altamente endividadas. Por quê? Pouco tempo atrás, meses atrás, a gente vivia num oba-oba de taxa de juros a 2%.
em que muitas empresas pegaram muitos empréstimos, se endividaram pra caramba, só que a gente viu essa taxa de juros multiplicar por praticamente 7 vezes. E agora, o custo dessa dívida contratada no momento de juro mais baixo é muito mais alto, está fazendo diversas empresas terem um lucro muito pequeno, reduziram muito seu lucro, ou terem até prejuízo, algumas entrando com processo de recuperação judicial, que é basicamente uma falência. Ela está dizendo assim, estou falida, não consigo pagar minhas contas, preciso reorganizar reestruturar todas essas minhas dívidas para eu conseguir pagar vocês futuramente. Basicamente é um processo como esse, a recuperação judicial. Então, o que acontece? A pior coisa é você ter empresas altamente endividadas. Quando você investe em empresas altamente endividadas, você, no momento que a maré baixa, no momento ruim do ciclo para as ações, do ciclo da economia para as ações, o que você tem? Ações de empresas que lucravam muito dando prejuízo, né? E muitas vezes não dá tempo de você reagir a isso, você vender antes, porque você não sabe até onde que vai a taxa de juros. Você não sabe o que vai acontecer com o lucro da empresa. Você não tem clareza total. Então você investir, as piores ações na minha visão são aquelas ações de empresas com um endividamento muito alto que torna muito arriscado aquele investimento. E outra coisa mais óbvia ainda do que empresas com endividamento alto é empresas que não dão lucro, gente. Alguns de vocês têm essa mania maluca de você ficar procurando qual é aquela empresa que vai dar um grande porrada porque vai fazer um turnaround, vai fazer toda uma reestruturação que ela dava prejuízo e vai dar lucro. E vocês ficam apostando, vocês não estão investindo. Quer apostar? Aposta. Mas tem outros jogos bem legais para você apostar. A Bolsa de Valores não é um jogo, não é um cassino. Vai lá se divertir para perder dinheiro, vai com valor para você perder mesmo. Agora, você quer fazer um investimento sério com uma pessoa adulta, madura, e não ficar fazendo apostinha para hormonalmente te fazer feliz por um momento, o que você faz? Você tem que focar em empresa decente, né? Então, fuja de empresas que dão prejuízo, mesmo que as promessas de lucro sejam maiores. Para mim, esse é um tipo de ação muito ruim. Outro tipo de ação que são as piores, assim, setores complexos, setores que a empresa não controla nem o preço do produto que ela vende. Então, em geral, foge. Quando você tiver mais entendimento, você pode entrar. Exemplo, petróleo. Por quê? Porque a Petrobras, por exemplo, não manda na cotação do petróleo e o petróleo é cotado em dólar e não manda na cotação do dólar. Então você tem uma empresa que vende um produto que ela não controla o preço desse produto. Olha que louco. Então o resultado da empresa não está na mão dela, não está na capacidade de gestão. Está na mão do mercado internacionalmente, que não é nenhuma pessoa especificamente, mas é todo o sistema do mercado financeiro mundial. Ou seja, você não tem previsibilidade nenhuma. Tá? Então, em primeiro lugar, piores empresas empresas que dão prejuízo. Em segundo lugar, setores complexos. Em segundo lugar, empresas altamente endividadas. Em terceiro lugar, ali um alerta, setores muito complexos, muito imprevisíveis, podem fazer com que você tenha péssimos resultados investindo em ações. E as melhores empresas são aquelas empresas que têm capacidade de aumentar o seu lucro com o passar dos anos. Tá? Isso aqui é batata. Vamos lá para a próxima pergunta de hoje. O que me diz sobre a suposta unificação das moedas da América Latina? Me assusta muito isso, Fernanda perguntando. Vamos lá, na verdade, o conceito está errado aqui, tá? Porque o que se pretende, o que se assinou, o que se fala não é uma unificação das moedas da América Latina. É a criação de uma moeda comum. Moeda única e moeda comum são coisas completamente diferentes. Uma moeda comum é aquela moeda que você usa para negociar entre os países. Então, por exemplo, nas transações entre Brasil e Argentina, que é a proposta, vamos usar, essa é a proposta, uma moeda comum que a gente vai estabelecer entre nós, qual que é a cotação dela e tudo mais, e a gente não depende de uma outra moeda que não é nem a moeda brasileira nem a moeda argentina, a gente não depende de uma outra moeda, por exemplo, o dólar, para fazer as nossas comercializações, as nossas negociações. Então a gente tem muito mais estabilidade. Tá? Primeira coisa é você entender por que isso surgiu. Isso não surgiu só no Brasil, surgiu no mundo inteiro. Tá? Essas moedas regionais é uma tendência no mundo inteiro. E por que isso aconteceu? Quando estourou a guerra da Ucrânia, da Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos eles congelaram as reservas russas nos Estados Unidos. Então, basicamente, eles disseram assim, poxa, vocês têm dívida em dólar. Então, se vocês têm dívida em dólar, vocês têm reserva em dólar. Se vocês têm reserva em dólar, parte desse dinheiro está na minha mão, lá nos Estados Unidos. Esse dinheiro que está na minha mão nos Estados Unidos, que era o dinheiro da Rússia, foi literalmente confiscado. E isso acendeu um alerta para todos os países do mundo.
Opa, para aí, a gente está todo mundo na mão dos Estados Unidos. Se a gente entrar em guerra com os Estados Unidos, eles vão congelar o nosso dinheiro e basicamente esse dinheiro não é mais nosso e só no confronto bélico para recuperar esse dinheiro. Então, vários países começaram a cogitar essa questão das moedas regionais, certo? Por conta desse risco de estar todo o dinheiro na mão dos Estados Unidos, eles têm um alto poder bélico mesmo. E a gente tem essa busca em várias partes do mundo, não é só no Brasil, tá? E, numa primeira instância, ao menos, a proposta que existe hoje é a criação de uma moeda comum. Eu acho que não vai para frente, tá? Na minha visão, isso aqui não vai para frente. É muito complexo de fazer, você ter toda... Eu vejo assim que é mais uma medida para iludir os argentinos do que uma medida prática para a gente executar. É uma tentativa de reeleição, dizendo, conseguimos o apoio do Brasil para enfrentar essa situação econômica, que é culpa dos especuladores, não é culpa nossa, não. O governo argentino não tem nenhuma culpa nessa história. Esses especuladores internacionais que fizeram isso com o nosso país, toda aquela lorota que a gente vê nesses países que passaram por esse mesmo processo, né? Mas eu não vejo muita sustentabilidade, acho que isso não passa em Congresso, em Senado, tá? Porque isso vai dar um trabalho gigantesco, certo? Unificação tributária, unificação monetária. Tem que ver se vai ter unificação fiscal. Estou falando alguns termos que você talvez nem saiba o que eu estou falando aqui. Para você ter uma ideia, demorou décadas para o euro começar a rodar, né? Então, querendo ou não, se você tiver vendas nessa moeda, aí o SUR, naturalmente, se for um banco central minimamente responsável, ele já vai transformar em dólar. Então, o efeito prático não vai ter nenhum. Então, assim, eu não tenho receio nenhum. Até porque a proposta não é uma moeda única. Tá? Então não é uma unificação das moedas, é a criação de uma nova moeda. Continua circulando o real, continua circulando o peso argentino. Vai ser criada uma outra moeda para as transações comerciais. Aí tem aquela questão, será que esse é um primeiro passo para aí sim ter uma unificação das moedas da América Latina? Pode ser, mas isso não é rápido, isso leva décadas para acontecer, tá? Porque depende de muitos ajustes para que isso funcione. Tá? Então é algo assim que vai demandar muito troca-troca. Democracia, infelizmente, é isso, negociata, né? Vai ter que se molhar muito a mão de muita gente em Brasília, então isso demora para acontecer, para fazer aqueles acordões, aquela baixaria que a gente vê acontecendo. Então acredito que isso aí demora. Só a moeda comum, imagina uma unificação de moeda. Gente, vocês não têm noção, pesquisem sobre como aconteceu, quando começou todo o processo do euro, tá? E vocês vão ver a dificuldade que é fazer isso. Não acredito que isso vá para frente, muito menos aí em poucos anos isso entre em vigor. Na minha visão, isso é mais uma medida política, uma medida meio farsante para tentar uma reeleição lá dos amigos do rei na Argentina, tá? Próxima pergunta de hoje do Sandro. Como fazer as previsões com porcentagem alta de acerto? Vixe Maria, você tá enfeitiçado, hein? Você tá enfeitiçado por esses falsos gurus que fazem você acreditar que eles têm um poder mágico que ninguém mais tem. Que eles conseguem prever o que vai acontecer, mas ninguém mais consegue. Eles são semideuses. Sandro, vamos lá. Nos próximos dias eu vou mostrar em uma aula que todas as equipes de maior relevância, equipes de análise econômica de maior relevância do país, erram as suas projeções todo santo ano. E quando eu digo todo santo ano, é todo santo ano. Eu vou mostrar que em todos os anos, o próprio Banco Central do Brasil erra de longe todas as previsões, as projeções para a economia, todo santo ano. Só se você pegar a projeção no início do ano, pega a realidade no final do ano. Você vai ver que é completamente diferente da realidade. Se as equipes mais bem pagas do país, se o Banco Central do país erra todo santo ano, por que você acha que você vai acertar? Por que você acha que eu vou acertar? Eu não sou mais um aqui para enganar você, gente. Já tem gente pra caramba na internet para enganar você. A gente está aqui, eu e minha equipe, com uma estrutura séria, coerente, comprovada para que você consiga lucrar nas altas casas da bolsa. Um processo completamente diferente. Então larga essa história de fazer previsões com porcentagem alta de acerto. Quando você diz fazer previsões com porcentagem alta de acerto, você está, e não me entenda mal, mas é verdade, você está com um ar de soberba. Como assim um ar de soberba? Você acha que você vai prever melhor que os outros. Olha como você é inteligentão, né? Você está achando que você tem uma capacidade melhor que os outros. Você sabe quem são os outros? Você sabe há quantos anos você já investe? Por que você acha que você vai ser melhor que eles?
Pelo menos tecnicamente analisando e tendo essas previsões. Sabe? Calça um pouco o pé na realidade, coloca um pouco o pé no chão. Se fosse via probabilidade, ia ser muito mais difícil você ter resultado na bolsa. O Nassim Taleb, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, a probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Você só foca em probabilidade quando você não sabe se expor aos investimentos. Quando você realmente não sabe investir. Você só foca naquilo que é provável, você só se entrega para aposta, para jogatina, que é o jogo da probabilidade, quando você não sabe como ter resultado consistente. Porque aí você... O que é investir? Vamos voltar um pouco. O que é investir? É você fazer o seu dinheiro trabalhar por você no seu lugar. É multiplicar o seu dinheiro sem você precisar trabalhar mais por isso. Tá? Se você não sabe ter previsibilidade, consistência e resultado, o que você quer? Você vai focar em apostar na projeção, previsão, que dá errado todo santo ano. Vou te comprovar isso numa aula nos próximos dias agora. Você vai ficar sabendo, é só ir acompanhando os vídeos por aqui que você vai ficar sabendo, eu vou avisar. Então, esquece, poxa, a previsão com alto índice de acerto. Não, tá tudo errado. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para o cenário econômico e ver assim, quais são todas as possibilidades. Possibilidade positiva e negativa. Ações estão muito baratas no Brasil. Qual é o grande problema? A nossa economia vai de mal a pior. Elas podem ficar ainda mais baratas. Mas no longo prazo elas têm um potencial muito grande. Então o que acontece? Eu preciso investir em ações. Só que eu não quero ficar vendo meu dinheiro desvalorizando vários anos como pode ficar. Então eu preciso ter anti-ações também. Numa medida correta e adequada para o momento econômico. E aí, eu tendo ações e anti-ações, combinando isso da forma certa na medida correta, eu consigo lucrar nas altas quedas da bolsa. É isso que você tem que fazer. Ponto. Isso no Brasil, você pode fazer também no exterior, para lucrar tanto em real quanto em dólar. Certo? Mas não é ficar como que eu melhoro 1% a minha probabilidade de acerto das minhas previsões. Não. Volta. É mais simples. Você está complicando o processo que é muito mais simples. Tá bom? Próxima pergunta de hoje, do Jefferson. Vamos lá. Como saber se a ação subirá ou não? Pergunta do Jefferson. Vou te responder essa em uma frase. Você não vai saber se a ação subirá ou não. Qual é a nossa tarefa? Não é olhar para uma bola de cristal e tentar enxergar o que vai acontecer. Não é pegar uma carta do tarô, jogar e tentar prever o que vai acontecer com uma ação. Não é você falar com o oráculo e ver, oráculo majestoso, essa ação vai subir ou não? Não. A sua tarefa é diferente. A sua tarefa é você olhar boas empresas, encontrar boas empresas altamente lucrativas com endividamento controlado. Então você, vamos lá. O que faz o preço de uma ação subir? O aumento do lucro da empresa. Ponto. Quero empresas lucrativas, primeira instância. Por quê? Porque o lucro é o que leva o preço para cima. Ponto. Agora, eu quero empresas que têm capacidade de aumentar esse lucro. Ponto. Então, empresa lucrativa e rentável. Agora, eu quero uma empresa que tenha baixa probabilidade de quebrar numa crise. Então, eu quero uma empresa pouco endividada, com uma estrutura de endividamento controlado. É isso que você tem que focar. Uma empresa lucrativa, pouco endividada, num bom setor de atuação, você tem que saber analisar o setor, e sendo negociada a um preço bacana, sendo negociada a um preço que te dê margem de segurança nesse investimento. Ou seja, uma ação que esteja barata frente ao que ela entrega de resultado. Preço é extremamente importante. Tem uma briga muito grande entre os investidores. Preço importa, preço não importa. É claro que preço importa. Sabe por que preço importa? Porque quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, poxa. Você não está comprando um ponto que pisca num gráfico. Como você está comprando uma empresa, você está fazendo um negócio. Um negócio é tão negócio quando você comprar uma televisão. Um negócio é tão negócio quando você comprar um celular. Um negócio é tão negócio quando você comprar um computador. Um negócio é tão negócio quando você comprar um carro. Você tem que analisar qual é a qualidade daquilo e qual é o preço cobrado. Como que eu vejo a qualidade de uma ação? Eu vejo pela capacidade de geração de lucro. Geração de lucro e aumento desse lucro. Isso, assim que eu vejo a qualidade. E claro, a sustentabilidade desse lucro. Né? Então, geração, sustentabilidade e crescimento. E agora eu comparo com o preço. Então eu vejo a qual preço a ser negociado. Né? Se eu pensar uma Ferrari, carrão, agora, você pagaria R$1 bilhão numa Ferrari? Se você tem cérebro e ele funciona, é óbvio que não.
mesmo sendo um baita carrão. Agora, se estiver sendo vendido por 200 mil reais uma Ferrari, você compra? Não. É óbvio, nem que você não tenha esse dinheiro, você compra. Por quê? Você sabe que o preço, o quanto vale aquele patrimônio ali é muito maior. Então você tem que comparar o preço com a qualidade daquele negócio. Quando você compra algo de altíssima qualidade, ser negociado a um preço baixo, você tem margem de segurança. Por quê? Você não está pagando caro por algo bom, você está pagando barato por algo bom. E quando você compra uma ação de uma empresa muito boa, altamente lucrativa, endividamento controlado por um preço baixo, como a gente tem várias hoje, uma grande oportunidade na bolsa, o que acontece? Quando que essa ação vai subir? Simplesmente se a empresa continuar tendo essa natureza de resultado e o ciclo da economia virar. Hoje a gente está no ciclo de piora econômica. Só que o ciclo da economia ele acontece crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. É parte do capitalismo. No longuíssimo prazo a gente melhora, isso é indiscutível. Né? No longuíssimo prazo a economia melhora, mas a gente passa por momentos de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. Então, se nas crises você comprar as ações baratíssimas de empresas com uma grande qualidade, o que acontece? No momento que o ciclo virar, que o ciclo inverter, o que você vai ter? Lucro. Agora, como saber se ela vai subir ou não? Não tem como saber. Por isso você tem que diversificar suas ações. Vamos pegar um caso concreto e super recente para a gente. Lojas americanas. Digamos que não estavam, tá? Mas digamos que os indicadores das lojas americanas estavam muito bons. E aí faria muito sentido você investir. E aí você ia lá, colocar todas as suas fichas nas lojas americanas, porque os indicadores estavam bons, porque estava tudo muito claro para você, só que aconteceu algo imponderável, impensável, imprevisível. Que é raríssimo acontecer, só que aconteceu. E aí você perde dinheiro pra caramba. Então você tem que, mais do que encontrar uma ação de uma empresa que esteja lucrando muito, capacidade de aumentar o seu lucro, com um endividamento controlado, com um preço super bom, num bom setor, tudo mais, você tem que encontrar diversas ações com essa mesma natureza. A gente tem várias hoje, dezenas no Brasil. É possível da gente encontrar nessas condições. E quando você diversifica, você diminui seu risco. Como a gente tem uma característica assimétrica no investimento, que é o quê? O máximo de perda limitado a 100% e o máximo de ganho de alta ilimitado, o que vai acontecer? Digamos que você invista numa ação de uma empresa, acontece algo imponderável, imprevisível, tipo Americanas. O máximo que você perde é quanto? 100%. Agora você pega, por exemplo, alguns alunos meus que compraram PetroRio lá em 2020. Estão lucrando, estão vendo seu patrimônio multiplicar por quase 10 vezes. Ou seja, 1000%. Imagina um negócio desse. Imagina um negócio desse. Então, quando você perde, você tem uma limitação de, no máximo, se tudo der errado, 100%. Num cenário imponderável, muito imprevisível. Se tudo der certo, valoriza 1000% em alguns anos. E no intervalo de 5, 10 anos é normal várias ações subirem 1000%. Então, basicamente, esse sistema funciona muito bem e é muito vantajoso porque você tem um potencial de perda limitado e um potencial de ganho ilimitado. Se a empresa tem capacidade de aumentar o seu lucro, poxa, maravilha, você está fazendo a sua parte. Agora, é só esperar o ciclo da economia virar e você vai ter resultado. Enquanto o ciclo não vira, você vai lucrando nas anti-ações. É por isso que você tem que ter anti-ações para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Próxima pergunta de hoje, vamos lá. Como investir nas quedas das ações? Justamente com as anti-ações. Talvez você saiba, talvez não, mas anti-ações são investimentos que fazem com que qualquer pessoa consiga lucrar durante as quedas das ações. São investimentos que valorizam muito mais que a queda das ações quando elas caem, certo? Então, se as ações estão caindo 50%, o que já aconteceu 6 vezes só nos últimos 28 anos, as anti-ações sobem quanto? 150%, 200%. É normal a gente ver isso acontecendo. E existe uma razão de ser, existe um porquê, existe uma explicação, existe uma lógica, existe uma relação umbilical entre as ações e as anti-ações. A queda nas ações faz as anti-ações valorizarem. As anti-ações valorizam muito mais que o que cai nas ações e por isso você consegue lucrar também nas quedas nas ações. Vou deixar aqui na descrição um vídeo para você completo sobre anti-ações e você vai entender como efetivamente lucrar quando as ações caem, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Estamos em aproximadamente 1 hora, muito próximo de 1 hora de vídeo aqui. Espero que tenha realmente te ajudado, certo? Se fez sentido para você, clique aqui embaixo em gostei, compartilhe com 5 amigos.
Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os próximos vídeos que a gente vai divulgando diariamente. Faz isso porque eu quero te ver sempre em alta. Um grande abraço e até mais.